Às vezes humildade é confundida pelas pessoas como escassez de recursos financeiros. Alguém olha uma pessoa com uma roupa suja, rasgada, sem dinheiro, morando numa casa na favela, e diz: olha, pessoa humildezinha. Humilde às vezes é confundido com escassez financeira. Na realidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alguém pode ser muito pobre do ponto de vista financeiro e ser orgulhoso. E alguém pode ser muito rico do ponto de vista financeiro e ser humilde. Não está exatamente relacionado humildade com pobreza. Há algumas palavras que parecem ter a mesma raiz. Dentre elas, homem, humilde, humano, humildade, humus. Parece que a palavra humildade, ela vem de uma raiz lá no latim, interrelacionado também com o grego, onde é composta de duas partes principais. Primeiro, humus. Humus significa terra. E depois, ilde, que significa pés. Então, humildade seria aquele que tem os pés no chão, aquele que tem os pés na terra. Essa seria basicamente a raiz da palavra humildade. Tanto é que ela era utilizada, a palavra humildade era utilizada na antiguidade para definir os trabalhadores do campo. Daí a expressão humilde. Humilde era um trabalhador do campo que trabalhava descalço com os pés no chão, pés na terra. Então o homem, produto da terra, ele retornará ao fim da sua existência, quando então será humilhado, humus terra, quando então será humilhado, ou seja, baixado ao humus, a terra, por ocasião do seu sepultamento, e passará a fazer parte do elemento fértil subjacente ao chão, ao solo. Daí o humilde então seria aquele que reconhece e respeita as suas origens. Já dá para vocês saberem porque eu escolhi o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7, para falar de humildade. Porque com a entrada do pecado no mundo, o pecado parece ter nos tirado da humildade. Parece que tirou a humanidade e tirou da consciência da humanidade a atitude da humildade. Por isso Cristo veio ao mundo, e o texto de Filipenses capítulo 2, verso 8 diz que Cristo humilhou-se, desceu ao humus, à terra, humilhou-se a si mesmo, trazendo assim a possibilidade ao ser humano de viver a humildade. É por isso que Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 29. A humildade é parte importante da obra de Cristo em nós.
Por isso precisamos nos voltar para a humildade, porque o pecado acompanha o orgulho. E o orgulho, segundo Provérbios capítulo 16, verso 18, o orgulho precede a destruição. Ou seja, aquele que está no orgulho está prestes a ser destruído. O grande problema do homem sem Deus é necessariamente a falta de humildade. Porque a verdadeira humildade só existe no ser humano como obra de Cristo Jesus em cada um de nós. Não é difícil sabermos isso, porque nós vivemos em um mundo de orgulhosos. As pessoas querem sempre, de forma geral, sempre estar se sobressaindo umas em relação às outras. Ninguém quer ficar por baixo da situação. Ninguém quer ficar por baixo. A falta de humildade está em todos os lugares na sociedade. A falta de humildade faz a pessoa sempre ouvir, mas nunca aprender, porque só os humildes conseguem aprender. A falta de humildade faz a pessoa sempre andar em círculos, sem nunca chegar a lugar algum importante. A falta de humildade faz a pessoa esquecer-se de quem realmente ela é e assumir uma posição ilusória de alguém que ela nunca foi. A falta de humildade faz a pessoa perder a capacidade de ouvir, e principalmente a capacidade de ouvir Deus. A falta de humildade faz a pessoa perder a capacidade de, na realidade, aproveitar a vida, de enxergar realmente a realidade das coisas, como as coisas são. Porque o orgulho tapa os nossos olhos e os nossos ouvidos, e a gente acha que enxerga alguma coisa, quando na realidade a gente está completamente cego pelo orgulho. Mas quando há a humildade, a pessoa consegue enxergar a vida como ela é, consegue aproveitar a vida, consegue se deleitar na vida. A humildade tem se tornado, no mundo pecaminoso e na marca da religião apodrecida pelo pecado, sinônimo de dor, sofrimento, sinônimo de pobreza de espírito, falta de argumentos, falta de paz e de felicidade. Mas a humildade não tem nada e absolutamente nada a ver com isso, é exatamente o oposto de tudo isso. A falta de humildade faz a pessoa perder a direção da vida. Só tem a direção correta na vida quem vive em humildade. Quem vive no orgulho roda para todos os lados sem direção. A falta de humildade faz a pessoa perder a capacidade de relacionar-se com qualidade com outra pessoa, porque um orgulhoso não consegue se relacionar com qualidade com outra pessoa, mas o humilde tem essa possibilidade. A falta de humildade faz a pessoa perder o privilégio, além de tudo, de entrar no reino dos céus, porque é dos humildes o reino dos céus. Quantas pessoas, irmãos, estão doentes hoje? Quantas pessoas estressadas, nervosas, levam uma vida de péssima qualidade, muitas vezes por causa da falta de humildade. Quantas pessoas estão correndo atrás do vento, para cima e para baixo, deixando de se relacionar com alegria, porque elas de alguma forma precisam viver numa constante competição umas com as outras. A sociedade perdeu a noção da vida.
As pessoas na sociedade hoje vivem para competir umas com as outras. Mulheres competindo umas com as outras, quem é mais bonita, quem tem o corpo melhor, quem tem o cabelo melhor, quem se veste melhor, quem tem o marido melhor, quem é mais magra, uma competição infinda. Isso atinge até mães e filhas. Na igreja deveria ser um lugar de humildade. Às vezes as irmãs estão competindo umas com as outras, se reúnem cada uma para dizer: não, meu marido é melhor que o seu marido. No entanto, os homens não são diferentes, homens competindo uns com os outros, quem tem o carro melhor, quem é mais influente na sociedade, quem tem mais condição social, homens competindo uns com os outros, quem consegue a mulher mais bonita, quem tem mais força. Esses dias eu estava lá fazendo meus exercícios físicos para manter uma certa saúde no organismo, e o vizinho, menininho da frente, estava lá conversando com o Lucas e eu fazendo exercício, escutando a conversa com meu filho. E o menino da frente dizia assim: meu pai é muito forte, meu pai tem uns braços muito fortes, e meu pai ganhou na queda de braços do outro lá. E aí o Lucas olhou para mim, e eu com esses bracinhos fininhos, e disse assim: meu pai tem os bracinhos bem finos. E eu lá fazendo exercícios. Os homens estão competindo desde criança, quem tem mais força, quem é mais elegante, quem tem mais dinheiro, quem mora melhor. Maridos competindo com as suas esposas, esposas competindo com seus maridos dentro de casa, pais competindo com filhos, mães com filhas, irmãos competindo entre si. Essas tolices, irmãos, tolices eu vou chamar essa noite aqui, essas tolices têm afundado a nossa sociedade no caos, na lama, feito as pessoas se tornarem ásperas, se tornarem amargas, estressadas, vaidosas. E a palavra vaidade é vã, vazio, vazias. As pessoas têm se tornado vazias na mente, no coração, sem qualidade nenhuma de vida, sem beleza alguma de vida. Ninguém pode conversar hoje em dia com alegria, com franqueza com o outro, porque sempre tem alguém querendo colocar o outro para baixo de alguma forma. E por causa disso as conversas sempre são com os dois pés para trás, sempre desconfiadas, por falta de humildade no ser humano. Meus irmãos, Jesus veio para nos trazer de volta a humildade que foi perdida no Éden. A humildade que foi perdida no Éden. Precisamos aprender a ser humildes novamente. Precisamos viver a humildade para entrar no reino maravilhoso de Deus. E isso não só no aspecto escatológico, futuro, no céu, mas também o reino de Deus que é inaugurado na terra hoje. Precisamos aprender a humildade para experimentarmos o reino de Deus na nossa vida hoje em dia. O texto que nós lemos fala de humildade. Maravilhoso esse texto, um único versículo, fala tão claramente de humildade, porque ele nos leva à nossa condição inicial, ele nos leva à nossa origem, nos coloca de pés descalços no chão. Esse texto é o texto dos pés descalços. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa mensagem só tem 2 pontos. Primeiro ponto: a humildade consiste em estarmos conscientes
de que há um Deus e que nós não somos Ele. Primeiro ponto, a humildade consiste em estarmos conscientes de que há um Deus, só um, e que não somos nós. O texto disse: então o Senhor Deus, uma pessoa, formou o homem, outra pessoa. Vejam aqui que há um Deus, incriado, independente, livre. E também há um homem, criado, absolutamente dependente. São dois seres completamente diferentes, embora relacionados. No texto há Deus no princípio lá. Então, o Senhor Deus, há Deus no texto, mas também no texto há o homem. No texto há um Criador, mas também no texto há um ser criado. No texto há um superior que é, e que não sou eu. E no texto há um ser inferior, criado, que passou a ser. A primeira coisa que esse texto me diz é que há um Deus maravilhoso, independente, criador, e que esse Deus não sou eu. E eu estou insistindo nisso porque o pecado veio nos dizendo: você pode ser Deus. Esta é a proposta do pecado. Você pode ser Deus. Os homens acreditaram, como Eva acreditou, no dia em que comeres serás como Deus. Eva acreditou. A partir daí os homens acreditaram e assim viveram absolutamente enganados até hoje, pensando que são deuses. As pessoas têm a ilusão de que elas são deuses. As pessoas, na realidade, querem ser tratadas como deuses. Mulheres esperam ser tratadas como deusas por seus maridos. Ela é solteira, pegar no pé das mulheres, eu pego o pé dos homens também, pode ficar tranquilo. Ela é solteira e ela fica esperando. Desde que nasce, a mulher já nasce com o véu na cabeça. É o véu do casamento. Nasce, ela fica esperando o prometido. E o prometido na cabeça dela muitas vezes é alguém que vai tratá-la como uma rainha, para não dizer deusa. Ela fica esperando um homem que a trate como uma deusa. E aí, nesse aspecto, tem até música que fala sobre isso, porque vai ao encontro do desejo do coração delas, querem ser tratadas como deusas. Por seu lado, homens também querem ser tratados como deuses por outros homens e por suas mulheres e filhos e amigos, porque as pessoas se acham deuses e por isso elas não aceitam ser confrontadas, porque Deus não pode ser confrontado. As pessoas se acham deuses, por isso não aceitam ser repreendidas, porque Deus não pode ser repreendido, já que Deus é perfeito. As pessoas não aceitam se submeter, porque na realidade se acham deuses. As pessoas têm dificuldade com a oposição, não querem nem aceitar que alguém se lhes oponha a alguma ideia que seja, porque na realidade se acham deuses. As pessoas dizem constantemente: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Com quem você acha que está falando? Já te falaram isso? Com quem você acha que você está falando? É a famosa carteirada da vaidade. Com quem você acha que você está falando? Ninguém quer ser chamado a atenção, mesmo quando está errado.
Muitos têm dificuldade de assumir o erro, de se arrender, de se arrepender. Tudo isso é o pecado que roubou da humanidade a alegria da humildade. Queremos ser independentes logo cedo na vida. Os desejos de nos sentirmos melhores, fazermos comparações, estão sempre presentes em nós. A gente sempre está se comparando. Pelo menos eu não sou como este, sou um pouco melhor. Não conseguimos olhar os olhos uns dos outros e dizer: eu quero ser um com você. É muito difícil. É muito difícil olhar nos olhos e dizer: eu quero ser um com você. Na realidade, só nos interessa muitas vezes sermos um quando isso vai nos beneficiar de alguma forma. Por exemplo, um rapaz que olha para uma moça e acha ela linda e diz: eu quero ser um com você. É um benefício para ele. Há um Deus e não sou eu. Quem sou eu? O texto me diz: eu sou criado, sou um ser formado, já nasci em dependência, tenho dependência no nascimento. Deus deixou isso tão claro, tão maravilhoso. As cobras nascem na independência. Tem uma espécie de cobras que bota ovos, botam os ovos e vão embora. As tartarugas nascem na independência. Tartaruga mãe vai lá, cava um buraco, bota os ovos e vai embora. As tartaruguinhas nascem, saem para a vida, as cobrinhas saem da toca e já saem, sobem na árvore e procuram um pássaro para matar. As tartaruguinhas saem para a vida, olham para o mar, falam: é para ali que eu tenho que ir, e vão embora sozinho. Muitos animais são independentes, mas o ser humano é absolutamente dependente do outro a partir do nascimento. Se um bebê nascer e você soltar ele em algum lugar sozinho, não vai demorar algumas horas e ele vai morrer. Ele não tem como viver independente, ele precisa da mãe, ele precisa de cuidados. Somos dependentes, Deus nos fez dependentes. Somos dependentes porque somos criados. Se somos criados, já somos dependentes, porque não temos a independência de nos autocriar. Isso tudo é contrário à humildade, sentimento de independência. O pecado quer te fazer pensar que você é como Deus, que você manda em si mesmo, que você é independente, que você faz o que você quer. Isso é resultado do pecado. Cristo veio para nos fazer enxergar que nós somos criação dele. Cristo veio para nos dizer que não somos Deus, somos sim filhos de Deus, mas não somos Deus, e por isso precisamos nos rebaixar em amor, em serviço e em obediência. Disse Jesus em João capítulo 15, verso 14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Obediência. Por isso precisamos estar com os pés no chão, humildes, estar com os pés no chão, sabendo que não somos Deus, mas que há sim um Deus poderoso, e que esse Deus nos criou e nos ama, e que nós somos seres dependentes e criados, e por isso precisamos nos submeter a este Deus. Mas ainda precisamos saber que não somos um produto do acaso. Por isso precisamos saber que sozinhos jamais conseguiríamos nos organizar na vida. A ciência, estufada pela sua vaidade, diz que nós somos o resultado de uma união
de elementos que geraram por si só a vida. Ou seja, segundo a teoria da ciência, nós somos os responsáveis por nós mesmos. Nós nos criamos, nós geramos a vida. Somos autocriados. Nós nos juntamos em moléculas que se subdividiram e aqui nós estamos. Mas o texto que lemos nos diz outra coisa muito diferente disso. Diz que fomos criados, mas alguém, um ser superior, ainda precisou soprar em nós a vida. Ou seja, além de Deus nos criar, Ele soprou a vida em nós, porque nós não teríamos vida, mesmo criados, se Ele não soprasse a vida. A vida não está na matéria em si, a vida está no Criador, Ele tem a vida. Ainda que a força do acaso conseguisse reunir a matéria humana sozinha, não haveria vida nela, porque sem o sopro divino não há vida. Então o Senhor Deus, no texto que nós lemos, soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O texto fala da vida, mas da vida como origem na divindade. Deus é que é Senhor da vida. Ninguém controla a vida, a não ser Deus. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Ele sopra a vida no homem, o fôlego da vida, e o homem se torna um ser vivente. E aí eu me lembrei do texto de João, capítulo 20, verso 22, onde diz que Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. E aqui nesse texto há uma identificação da divindade de Jesus, se identificando com o Pai, ao soprar sobre o homem o fôlego da vida. Assim como o Pai, como Deus sopra sobre Adão o fôlego da vida no Éden, assim Jesus, numa recriação da humanidade a partir da cruz, Jesus sopra sobre os discípulos. É uma recriação, é uma nova criação, é uma nova geração. O material humano está ali, mas precisa da vida espiritual agora. Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam, mas agora recebam o Espírito Santo, que dá vida eterna a vocês. Então há a conscientização aqui dos discípulos de que eles são e continuam sendo dependentes, porque eles precisam do Espírito Santo para ter a vida espiritual, senão eles estão mortos, vivos, mortos. Então, se recria a imagem do Éden, soprando no homem a vida, se recria em Jesus esta imagem, porque a consciência perdida da humildade lá atrás, quando o pecado entrou, precisava ser retomada numa condição diferente. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês estão de pé, estão vivos, mas não estão vivos. Vocês precisam do Espírito para ter a vida espiritual em vocês. E Ele sopra o Espírito nos discípulos e diz: recebam o Espírito. Sem o Espírito não há vida. Não há vida. É necessário que tenhamos o sopro da vida sobre nós para sermos seres viventes do ponto de vista espiritual. O orgulho nos diz que nós temos vida em nós mesmos, que nós somos os responsáveis pela vida, somos autossuficientes, e aí formou-se a religião. Mas a humildade nos releva e nos mostra que nós não somos nada e não podemos fazer nada, nem a menos viver sem o auxílio divino. Jesus veio para nos colocar os pés no chão. Segundo ponto dessa mensagem, para terminar.
A humildade também consiste em estarmos conscientes da nossa composição. Precisamos estar conscientes da nossa composição. Não só de que existe um Deus, que não sou eu, mas também eu preciso estar consciente da minha composição. O texto nos fala que Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra. O pó que você quer tirar da sua casa com um aspirador de pó. Você é aquele pó. Vejam que a terra é a nossa composição, em última instância, somos terra. Somos terra e à terra nós voltamos. Por isso a morte é o estado de maior humilhação de um ser humano, e ninguém escapa da morte. É quando o ser humano volta ao humus, volta à terra, se torna terra novamente. Interessante porque nós precisamos nos conscientizar sempre disso. Precisamos ler Gênesis 2:7 sempre. Porque somos pó, irmãos. E tudo com que nos relacionamos é terra. Tudo isso aqui é terra. Tudo. A gente come do fruto da terra. Tudo que comemos vem da terra. Plantas, animais, tudo é terra. Tudo vem da terra. Todo o nosso alimento. A gente vive na terra. A gente constrói casas de materiais de terra. Isto aqui, essas paredes, têm terra, são de terra, vêm da terra. Os metais vêm da terra. A gente anda em carros luxuosos que vieram do material da terra. Tudo vem da terra. A gente anda na terra, a gente dorme na terra, a gente acorda na terra, a gente come terra. O tempo todo nós somos terra, pó. Nós precisamos rever esse posicionamento sempre, porque a gente começa a achar que a gente é mais do que terra. Somos feitos do pó da terra e quando morremos nós voltamos para a terra. Isso é muito importante, irmãos, porque Cristo veio para nos colocar os pés na terra. O diabo é que queria subir acima daquilo que ele era. E o mesmo diabo tentou o homem no Éden para querer colocar o homem numa consciência de que ele era ou poderia se tornar acima do que ele realmente era. Mas o Evangelho veio e disse que precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Cristo se humilhou, veio para a terra. Cristo se humilhou, desceu até a terra e se identificou com a terra e nos trouxe a consciência da terra. Aprendam de mim, disse Jesus, aprendam. A gente desaprendeu, acho que somos tão inteligentes, mas desaprendemos no Éden. Aprendam de mim, que sou manso e humilde, tenho os pés no chão, humilde de coração. Então, irmãos, podemos ter o carro que for lá fora, nos esperando para sair daqui. Você pode ter o cabelo, você pode até ter cabelo. E se tiver cabelo, você pode ter o cabelo lindo que for. Você pode ter a aparência, o corpo que for, mas tudo um dia vira terra. Isso nos leva a aprender a viver com Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8, tem um dos textos mais lindos que eu acho dentro do meu coração. Miqueias 6, 8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Deus te mostrou o que é bom na vida. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça,
ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Maravilha. Ande humildemente, com os pés na terra, consciência da terra, com o seu Deus. O que Deus quer de nós é que andemos em humildade com Ele, irmãos. É isso que Cristo veio fazer em nós. Quando achamos que somos melhores uns do que os outros, estamos deixando a consciência da humildade. Todos somos pó. Quando brigamos pelas coisas, quando ficamos com raiva das pessoas, quando queremos colocar os outros para baixo, queremos humilhar pessoas, quando esquecemos que nós somos tão pó como os outros, deixamos a humildade de lado. Quando temos dificuldade com a repreensão, irmãos, pastor não pode repreender ninguém hoje em dia que sai da igreja. Aliás, se o pastor não sorrir para todo mundo, já tem gente saindo da igreja. Vou sair porque o pastor não sorriu, quero mais estar com os irmãos. Se repreender, então, misericórdia. Quando temos dificuldade com a repreensão, quando achamos que nós sabemos alguma coisa, quando nós queremos nos mostrar para os outros, quando queremos mostrar a nossa espiritualidade, nós estamos nos esquecendo que somos pó. Compartilhamos uns com os outros da mesma essência, por isso precisamos respeitar uns aos outros, todos somos pó. Compartilhamos com a natureza da nossa realidade, por isso precisamos respeitar a criação. Somos seres criados, por isso precisamos reverenciar o Criador. Somos dependentes, por isso precisamos reconhecer a nossa dependência. Temos o destino do pó, mas com uma diferença. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, somos pó, sim, é verdade, mas embora somos pó, um dia retornaremos e o Senhor nos receberá nas moradas eternas na glória. Aleluia. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 12: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, preste atenção, esse texto é para fechar esta noite. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Jesus disse: e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui nós temos a história da vida inteira. Nesse versículo nós temos todo o Evangelho. Ou seja, quem vive a vida querendo ser o que não é, quem vive a vida sem reconhecer a sua condição e dependência, quem vive a vida sem reconhecer o Senhor, quem vive assim se exaltando, esse, disse Jesus, será humilhado, ou seja, será reduzido ao humus, à terra, ao pó. Mas aquele que se humilha, disse Jesus, ou seja, quem reconhece a sua condição de criatura, quem está com os pés no chão sobre si mesmo, quem reconhece o Senhor como Senhor da sua vida, Criador, quem se vê na sua condição de pó e vê o outro como a si mesmo, porque nós estamos todos no mesmo nível, vê o outro como a si mesmo, quem se coloca debaixo da mão do Senhor e do Criador e vive com os pés no chão em humildade com o seu Deus, quem vive assim, um dia será exaltado, ou seja, sairá do pó para nunca mais ao pó retornar. Quem vive se achando, um dia vai para o pó. Mas quem se reconhece como tal, um dia sairá do pó para nunca mais retornar ao pó. Aleluia.
Para que haja diálogo com Deus é preciso humildade. A obra de Cristo em nós é principalmente trazer humildade ao nosso coração, porque nos tornamos arrogantes e orgulhosos. Para que haja diálogo com o próximo em fidelidade, em realidade, é preciso humildade, porque a humildade dá o sabor da vida, a humildade dá a alegria de viver. A humildade nos revela a nossa origem, a humildade nos revela a nossa composição, a humildade nos revela o nosso destino. Aleluia! Então, irmãos, precisamos aprender a viver em humildade, porque o orgulho quer falar alto em nosso coração, e o orgulho é resultado do pecado da humanidade. Ao olharmos uns para os outros, o nosso desafio é olhar e enxergar o próximo na mesma altura que nós mesmos nos vemos. Aliás, diz Paulo, cada um considere o outro até superior a si mesmo. O nosso desafio é nos rebaixarmos, é abrirmos a guarda, é deixarmos de querer ter razão em todos os momentos. O nosso desafio é reconhecermos os nossos erros. O nosso desafio é reconhecer a nossa estrutura. Não importa se hoje você comeu picanha, carne de primeira, ou se você nem comeu. Se você morrer hoje e alguém que comeu a melhor comida morrer também, todos viram pó do mesmo jeito e já nada mais interessa. Não importa se você tem ar-condicionado na sua casa ou se você veio a um lugar que está quente, porque nem tem ar-condicionado ainda. Importa é que se todos partirmos hoje deste lugar, ou Cristo nos reveste para nunca mais voltarmos ao pó, ou voltamos ao pó e todos somos pó, aguardando a ressurreição do pó. Essa é a grande verdade. Somos seres de terra, caminhando no meio da terra, vivemos da terra, sentamos na terra, comemos terra, habitamos na terra, mexemos com a terra, somos terra, porque Deus fez tudo da terra, e tudo que vem é da terra. Todos nós somos iguais. É isso que nós vamos fazer essa noite aqui, quando comemos a ceia do Senhor. Porque aqui, quando comemos a ceia do Senhor, pode ser até que o teu cálice tenha um pouquinho mais de suco do que o outro cálice, porque é impossível que se faça exatamente igual todos os cálices esta noite. Mas não ache que você é melhor do que o outro, se o teu cálice tem mais ou menos, porque todos comemos da mesma mesa, já que todos comemos do mesmo pão, e todos bebemos do mesmo cálice, e nós somos aquilo que comemos. E se todos nos alimentamos de Cristo, então todos somos de Cristo. Isso é o que importa, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. A mensagem desta noite é: precisamos de humildade. Humildade, humildade, humildade. Precisamos de humildade urgentemente. Se houvesse humildade nas casas, os relacionamentos seriam diferentes. Se houvesse humildade nas igrejas, as relações seriam outras. Se houvesse humildade na sociedade, o mundo seria diferente. Mas por causa do orgulho e da vaidade, o mundo está num caos e a vida humana segue para a destruição. Vamos orar ao Senhor esta noite. Se você percebe que esta mensagem falou ao seu coração, é hora de se humilhar na presença do Senhor. Preste atenção, eu não estou perguntando aqui quantos anos você tem de idade. Não me interessa a sua idade. Não me interessa se você tem 15 anos, está na flor da idade, ou se você tem 80 anos, está caminhando para o fim da sua peregrinação aqui na terra. Não interessa. Porque afinal de contas, se você é novo ou se você é velho, todos nós vamos caminhar para o mesmo lugar. Aqueles que são novos vão se tornar velhos, e aqueles que são velhos vão ficar mais velhos.
e assim todos um dia vão descer ao pó. Presta atenção, não quero saber aqui quanto você ganha, qual é o teu serviço, se você ganha 70 mil reais por mês, ou se você ganha um salário mínimo. Isso não faz a mínima diferença aqui, porque afinal de contas, aquilo que você pega na tua mão não passa de terra, e tudo que você comprar não passa de terra. Também não estou perguntando se você é bonito, se você tem um corpo escultural, se você passa na rua e os homens ficam olhando para você assobiando, ou se você não acha assim tão bonito, porque seja gordo, magro, alto, baixo, cabelo liso ou crespo, loiro ou preto, corpo escultural ou não, tudo isso não passa de terra, e daqui a pouco você vai ver que a terra vai endurecendo. Aliás, ela vai ficando mais mole, nós homens, vai amolecendo, porque o barro, a terra que estava bonitinha, durinha, vai se tornando um barro mole, até se desfazer no pó novamente. Todos nós somos iguais, ninguém é diferente, não importa o que você comeu hoje, ninguém é diferente, todo mundo é igual, e essa é a beleza da vida. Deus nos deu essa alegria de compartilharmos de relacionamentos verdadeiros uns com os outros, autênticos, porque nós, afinal de contas, somos iguais. Então a gente pode se amar, a gente pode se relacionar, a gente pode se abraçar, a gente pode se ajudar, a gente pode levantar um ao outro, porque todos somos iguais. Todos somos iguais. Não cabe em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a soberba. Todos somos iguais. É isso que Cristo veio nos ensinar. Curve os seus olhos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Oremos. Senhor Deus amado, nós estamos aqui esta noite, a Tua palavra é maravilhosa. O Senhor nos formou do pó da terra. Graças te damos por tão grande poder e sabedoria que o Senhor tem. Que maravilha. Perdoa a nossa vaidade, o nosso pecado, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, as nossas comparações, o nosso sentimento de superioridade. Tira de nós todo sentimento de superioridade, toda vaidade, todo pensamento pecaminoso. Tira, Senhor, toda religiosidade do nosso coração. Tira tudo aquilo que não te agrada. Faz de nós um povo humilde, manso, que te ama e que se ama. Ó Deus, fortalece o nosso coração, quebranta os corações. Eu me lembro da minha estrutura e sei que sou pó. Ajuda-me a humilhar-me diante de Ti, ó Pai. Cada dia que passa eu quero me humilhar. Eu quero me humilhar, eu não quero me exaltar. Eu quero me humilhar diante do Senhor, porque sem Ti não posso fazer nada. Tu és tudo, Tu és tudo, e tudo está em Ti. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. Vamos cantar com alegria essa noite.